Olá pessoal da mentoria, sejam bem-vindos à nossa aula de número 2. Tivemos uma aulinha aí intermediária, que em tese não conta, eu só queria ali explicar a diferença entre planejamento, plano, programa e projeto de acordo com as bibliografias mais proeminentes para concurso. Nessa aula de número 2, efetivamente, vamos falar da importância do processo de planejamento. Afinal, ainda estamos no tópico 1.1. Vale a pena destacar aqui que nada do que eu estou ensinando para vocês na mentoria é da minha cabeça. É tudo fundamentado nos principais autores, nos principais doutrinadores do tema. Então, tema 1.1 do processo de planejamento. Na aula número 1 estudamos as concepções. Agora, nessa aula, vamos ver a importância do processo de planejamento. Na próxima vamos estudar as dimensões e a última desse bloco estaremos falando dos níveis de planejamento. Muito bem, então é muito importante que você entenda que o que vamos falar aqui está apoiado na melhor doutrina sobre o tema. Vamos falar da importância segundo Libânio. Vamos falar da importância segundo Lucchesi. Vamos falar da importância segundo Celso Vasconcelos. Também vamos falar sobre a obra de Libânio Oliveira e Toshi, que também vai trazer a importância do processo de planejamento. Teremos Piletti falando sobre a importância do processo de planejamento, Pimenta e Carvalho e Aidit. Isso é, aqui a gente pega 7 autores, os 7 mais proeminentes nessa temática, para apresentarmos o conceito que eles vão trazer para a gente sobre a importância do processo de planejamento. Agora, quando você navega pelos 7 autores, você chega a uma conclusão. Óbvio que é uma conclusão genérica, mas é uma conclusão pautada em um trabalho de pesquisa. Que o planejamento, ele é importante. Importante porque ele permite uma tomada de decisões organizadas. Deixa eu corrigir aqui que faltou um S. Então, uma tomada organizada de decisões. O planejamento ele é importante porque ele mitiga, ele diminui os improvisos. Sim? Quando a gente não planeja, a gente acaba fazendo uma ação docente improvisada. E o planejamento mitiga, diminui o improviso. O planejamento contribui para a eficiência na busca dos objetivos. Quanto mais qualitativo é o seu planejamento e mais tempo qualitativo você gasta com o planejamento, menos tempo você gasta em uma execução. Quanto mais afiado está o seu machado, mais rápido você corta uma árvore. Não que eu esteja aqui defendendo o corte de árvore, é só uma metáfora. Tá? Então, o planejamento contribui, como você pode ver bem aqui, para a eficiência na busca dos objetivos das instituições de ensino, das secretarias, enfim, depende do nível de planejamento. O planejamento ele oferece uma direção segura, uma direção e um sentido. Então vamos colocar aqui uma direção e um sentido. Porque você pode até estar na direção certa, mas se estiver no sentido errado, de nada adiantou planejar. Então não basta estar na direção certa, você precisa estar no sentido certo. Vai que você está na direção certa, mas no sentido contrário. Então o planejamento te oferece uma direção e um sentido seguros, perfeito? Direção e sentidos seguros. E por último, ele economiza insumos. Quanto melhor é o nosso planejamento, menos insumos iremos gastar para conseguirmos ações docentes, ações escolares que atendam ao princípio da eficiência plasmado lá no artigo 37 caput da Constituição Federal. Então ele economiza insumos, um bom planejamento, atendendo aí ao princípio da eficiência. Então, vamos lá. Vamos retomar José Carlos Libânio, vamos retomar a sua obra didática de 1994 e respectivas atualizações. Muito bem, o planejamento é importante, segundo o Libânio, porque ele evidencia a dinâmica que vai mediar. Mediar o quê? A escola
os professores, os docentes, e os alunos, os educandos. Então, o planejamento é importante devido a evidenciar a dinâmica que vai mediar as relações entre escola, professores e alunos. O planejamento, segundo o Libânio, ele é importante porque ele também revela as atividades de ação que vão ser fomentadas, atividades e ações que vão fomentar. Elas estão prescritas no plano que nasce do planejamento. E ele é importante devido às funções, principalmente as funções que ele vai exercer. Então deixa eu destacar isso aqui, porque quando você estuda as funções ligadas ao planejamento, e isso é imprescindível para o seu entendimento da importância do planejamento, ao estudar as funções de um planejamento, você evidencia, você ressalta a sua importância, não só nos seus aspectos práticos, como naqueles ligados a concursos públicos. Então, vamos aqui ao que diz o Libânio. Na página 222 do seu livro, ele fala que o planejamento, a importância do planejamento está evidenciada em função da dinâmica das relações sociais entre escola, professores e alunos, como eu mencionei no slide anterior, relacionados pelas influências econômicas, políticas e culturais dentro de uma sociedade de classe. Isso é, ele evidencia essa relação dinâmica entre os atores sociais ali, envolvendo escola, professores e alunos, lembrando que essas relações vão se tornar diferentes dependendo do contexto econômico, político, social e cultural em que aquela escola, aquela instituição está inserida. Dando continuidade, o planejamento é importante porque planejar é uma atividade de reflexão acerca das nossas opções e ações. Para planejar, somos obrigados a parar e refletir, pensar acerca das nossas opções futuras e ações a serem desempenhadas. Então ele implica reflexão, por isso ele é importante. Quando somos obrigados a refletir sobre nossas ações, nós aprimoramos as ações futuras. Por nos obrigar a refletir sobre nossas ações, o planejamento é importante. Sem falar que o planejamento é uma atividade também consciente de previsão das ações docentes. Isso é, estamos prevendo as ações que faremos no futuro. E mais ainda, estamos nos comprometendo em realizar essas ações. É óbvio que esse comprometimento não é um comprometimento rígido ou absoluto. Ele pode mudar, porque uma das características do planejamento é a sua flexibilidade. Mas não obstante, nós temos aí, do ponto de vista cognitivo, uma ação que só o ser humano, só o sapiens consegue fazer, que é prever uma ação futura. Por isso o planejamento ele é importante, porque ele é um momento que nos leva à reflexão sobre nossas ações e à previsão de ações futuras. Então a ação de planejar, como estudamos na aula número 1, e temos aqui novamente ressaltado, ela não pode ser reduzida aos simples preenchimentos de formulários para controle administrativo, para controle burocrático ou para atender às exigências da Secretaria de Educação. Não. O planejamento, ele vai muito além disso, tá? Então a importância do planejamento está fundamentada em opções político-pedagógicas. Isso mesmo. E o que são opções político-pedagógicas, segundo Libânio, para ressaltar a importância do planejamento? São opções que estão ligadas à problemática social, está aí entre parênteses, à problemática econômica, à problemática política e à problemática cultural, que envolve a todos os atores da escola. Perfeito? Vale a pena aqui relembrar Celso Vasconcelos, na aula de número 1, quando falamos das concepções de planejamento. Lá nas concepções de planejamento, Celso Vasconcelos nos ensina
que o planejamento é um ato político-pedagógico. Quando você ler em uma prova a terminologia ato político-pedagógico, estaremos trabalhando a concepção de planejamento segundo Celso Vasconcelos. Agora, quando você observar em uma prova que a importância do planejamento ela está fundamentada em opções político-pedagógicas, estaremos ressaltando um texto de Libânio. Então, olha só, presta bem atenção. Se eu falo ato político-pedagógico, é Celso Vasconcelos na concepção de planejamento. Agora, se eu ressalto o planejamento como opções político-pedagógicas, eu estou me remetendo à importância do planejamento e eu não estarei mais em Celso Vasconcelos e sim em Libânio, hein? Então, ato político-pedagógico, Celso Vasconcelos, concepção. Opção político-pedagógico, Libânio, importância do planejamento, ok? Muito bem, seguindo adiante, se você não pegou isso direitinho, volta 2 minutinhos aí na nossa aula, no nosso encontro, e anota, escuta novamente e anota, perfeito? Então, com relação ainda à importância do planejamento, ele é importante, como eu ressaltei aqui, em base das funções, baseado nas funções que ele vai exercer. Então, com base nas suas funções, o planejamento é importante. As funções do planejamento evidenciam a sua importância. Entre elas, segundo Libânio, temos a função de explicitar os princípios, diretrizes e procedimentos do trabalho docente. Temos as funções preditivas, isto é, a função de prever objetivos, conteúdos e métodos. Nós temos a função de assegurar a racionalização, a organização e a coordenação do trabalho pedagógico. Temos ainda a função de assegurar a unidade e coerência do trabalho docente, a de facilitar a preparação das aulas, e de fato isso acontece, a de expressar os posicionamentos filosófico, político, pedagógico e profissional, e a de atualizar o conteúdo do plano. Então, as funções do planejamento expressam a sua importância. Depois, faça uma leitura qualitativa desse slide ou do conteúdo na página 223 do livro de Libânio, que foi fornecido para você, que faz parte dessa mentoria, e monte uma mnemônica com as primeiras letras de cada uma dessas palavras. Eu convido você a montar uma mnemônica para ajudar você a guardar essas funções ligadas à primeira palavra de cada uma delas, aos verbos explicitar, prever, assegurar novamente, facilitar, expressar e atualizar. Perfeito? Muito bem. Eu até vou, no material que eu vou disponibilizar para vocês gratuitamente, mandar aí uma mnemônica. Perfeito? Vai estar aqui nesse slide mesmo, mas num slide oculto. Mas cada um monta a sua. Perfeito? Dando continuidade, vamos falar da importância segundo Lucchesi. É o nosso terceiro autor. Lucchesi também vai falar da importância. Esse cara aqui, que parece o Daniel Azoulay, saudoso Daniel Azoulay, mas não é ele, esse aqui é o Lucchesi, tá? Vai falar também da importância do planejamento. Lucchesi nos ensina que a real importância de um planejamento está ligada à ciência, à consciência de que o planejamento é necessariamente uma atividade política. Olha só. Então, a instituição de ensino, por muitos considerada aparelho ideológico do Estado, tem por função precípua evidenciar atividades de natureza política já em seu planejamento, porque o planejamento é uma atividade conscientemente política. É uma memória viva, dinâmico e constante. O planejamento é uma memória viva, ele é dinâmico e ele é constante. O planejamento primeiramente assume a função de ato decisório político. Olha como Lucchesi enfatiza o papel político do planejamento. O registro deve ser logo após o ato,
com as decisões do planejamento. Ensina ainda Lucchesi que deve ter uma perspectiva transformadora. Ora, claro, se nós planejamos e não planejamos para gerar transformação e mudança, por que estamos planejando? Nós podemos então simplesmente copiar o planejamento dos anos anteriores e dos anos anteriores, já que nós não queremos mudança. Todo o ato de sentar para planejar a aula, planejar o sistema de ensino, planejar um curso, planejar uma unidade didática, é um ato que tem uma perspectiva transformadora, porque se não fosse para transformar, se não fosse para dar um up, um start, uma melhoria, mínima, por mínima que seja, não precisaríamos planejar, bastávamos copiar o planejamento anterior. Então todo planejamento pressupõe uma transformação, uma melhora. Versão 4.0 do planejamento esse semestre. No próximo semestre, versão 4.1 beta. E aí no segundo semestre do ano de 2022, 4.1 não é mais beta, não está mais experimental. Depois versão 4.2 do teu planejamento. Depois 4.3, 4.3 beta. Enfim, todo novo planejamento implica melhora, transformação para melhora. Senão, não tem função, a gente não precisa planejar, basta copiar o que estava no planejamento anterior. E por último, deve basear-se ou basear no processo de aprendizagem democrática e capacidade crítica de produção de novos entendimentos. Daí o seu caráter transformador, daí a sua importância transformadora da sociedade. Dando continuidade, temos aí o Vasconcelos, perfeito, Celso Vasconcelos com a obra Planejamento, Projeto de Ensino e Aprendizagem e Projeto Político Pedagógico. O Celso Vasconcelos, com relação à importância do planejamento, vai nos enfatizar o papel conscientizador do planejamento. Veja aí, o autor dá ao planejamento o significado de intervenção na ação e de reflexão sobre essa ação, de modo a intervir na realidade. Só que como é que eu vou intervir na realidade se eu não tenho consciência dela? Como é que eu vou alterar o mundo se eu não tenho consciência de como o mundo é? Como é que eu vou gerar uma transformação significativa no mundo se eu escolhi a pílula azul e eu estou preso dentro da Matrix? Se eu estou preso dentro da Matrix, eu não vou mudar o mundo. Eu preciso escolher a pílula vermelha. A pílula vermelha que só me dá acesso à verdade. Estamos falando de Matrix 1999. Apenas a verdade. Me libertar da ilusão que o liberalismo e que o capitalismo gera diante dos meus olhos, enxergar o mundo como ele realmente é e a partir daí, saindo da Matrix, gerar uma transformação. Então, por isso a sua importância conscientizadora. Porque se eu não tenho consciência do mundo como ele realmente é, como ele realmente se apresenta, e não essa ilusão que nos é criada, eu não vou ser capaz de transformá-lo. Então, por isso, ressalta Celso Vasconcelos. É nesse aspecto que o ato de planejar assume uma importância conscientizadora de transformação, sem o qual não se pode promover mudanças. Isso é, se eu não sair de dentro da Matrix, se eu não enxergar o mundo como ele realmente é, se eu continuar utilizando a lente do liberalismo, se eu continuar utilizando a lente do capitalismo, eu não vou enxergar o mundo como ele realmente é. E sim como querem que eu o veja. E isso vai produzir inação e não ação. Se eu não enxergo o mundo como ele é, eu vou ter uma inação ou vou ter ações ineficientes, inócuas, que não vão permitir transformar a minha sociedade em uma sociedade melhor. Ainda falando com base em Celso Vasconcelos, temos que, segundo Vasconcelos, do ponto de vista educacional, o planejamento é um ato político-pedagógico, porque revela intenções, segundo ele. Então você precisa entender que a escola é um ambiente que, por natureza, é eivado de política. A escola existe para isso.
Então você achar que seu filho vai para a escola e que ele não vai discutir política, que a escola não é um ambiente para se discutir política, você está indo na contramão de toda a doutrina educacional no país. A escola é o ambiente por natureza para se discutir política e não o partido político, e não a assembleia do partido, e não o movimento de rua. Em todos esses se discute política, sim, mas institucionalmente a política pertence ao ambiente escolar, segundo toda a doutrina. Continuando ainda, sobre Vasconcelos, planejar é elaborar o plano de intervenção na realidade. Mas lembrando, eu só posso intervir na realidade para criar uma nova realidade se o papel conscientizador do planejamento tiver conseguido alcançar o seu mistério, o seu objetivo. Se eu não tenho consciência da realidade, eu não consigo intervir na realidade. Daí a importância conscientizadora do planejamento, segundo Vasconcelos. Então, planejar é elaborar o plano de intervenção na realidade, aliado às exigências de intencionalidade, de colocação em ação. É um processo mental, de reflexão, de decisão, por sua vez. Não uma reflexão qualquer, mas grávida de intenções da realidade. Grávida de intenções na realidade. Isso é um conjunto de reflexões que vão parir, que vão gerar e vão parir uma série de ações transformadoras. Então é uma reflexão fecunda que vai parir sim, dentro dessa metáfora, uma série de ações que vão produzir efeitos de transformação na sociedade. Ainda falando da importância, Vasconcelos, para finalizar, nos ensina que o planejamento deve partir da realidade concreta, tanto dos sujeitos quanto do objeto de conhecimento e do contexto em que se dá a ação pedagógica. Porque eu só posso partir da realidade, transformar a realidade no qual eu estou inserido, primeiro, tendo consciência dela, e segundo, a partir dela, partindo dela. Então só é possível transformar a realidade no qual estou inserido, em primeiro lugar, tendo plena consciência dessa realidade. E em segundo lugar, partindo dela mesma para poder transformá-la em algo melhor. Daí toda a doutrina amparada por Celso Vasconcelos. Então o ato de planejar implica mudança da realidade atual. O ato de planejar, segundo Vasconcelos, implica estar disposto a mudar a realidade, porque se não é para mudar a realidade, não precisamos planejar, vamos copiar o planejamento dos anos anteriores, não precisa mudar nada. Então, o ato de planejamento implica estar disposto a mudar a realidade, implica acreditar na mudança como algo possível. E a mudança não é só do outro, não. A mudança é sua também. Você tem que estar aberto a ouvir, você tem que estar aberto a escutar, você tem que estar aberto a assimilar novos conceitos que muitas vezes você não é nem simpático a eles, mas também não os conhece. Não os conhece muitas vezes e os discrimina. É ouvir, é refletir, é digerir, porque a gente aprende com o estômago também, é digerir aquele conceito novo e gerar transformação em si mesmo, porque o professor tem a mania de achar que ele já chega pronto na escola, que ele é o dono do saber, e ele chega pronto na escola, quando na verdade ele e o aluno, nenhum dos dois está pronto. Todos os dois, o professor e o aluno, o coordenador e o aluno, o orientador e o aluno, o educador, o diretor e o aluno, são todos seres incompletos, em processos de formação, só que em níveis diferentes. Então daí a ideia de acreditar na mudança como algo possível e, por último, possibilitar a realização da ação. Continuando, vamos agora para a obra de Libânio, Oliveira e Toshi, que também vão enfatizar a importância do planejamento. Ensinam Libânio, Oliveira e Toshi que planejamento é conhecimento e análise da realidade escolar, assim como Vasconcelos. O planejamento implica conhecer a conscientização da realidade escolar e a análise dela.
priorização das atividades que merecem maior atenção, perfeito, tá? Na nossa casa também é assim. Existem contas que a gente paga na frente da outra, uma conta vem na frente, às vezes a conta de luz vem na frente da conta de internet, porque sem internet você pode ficar, mas sem luz não. Promove a melhor distribuição de responsabilidades para a equipe. Em tese, o planejamento implica a melhor distribuição de competência, porque está sendo feito previamente. Então, a melhor distribuição de competência em setores, em divisões, em departamentos e em membros da equipe. O planejamento gera isso sim, perfeito? Bem, Piletti. Segundo Piletti, Claudino Piletti, no livro Didática Geral, o planejamento, ele é importante. A importância é ressaltada pelos seguintes motivos. Ele evita a rotina e a improvisação, ele contribui para a realização dos objetivos visados, isso é, os objetivos que miramos, ele promove a eficiência do ensino, ele garante maior segurança na direção do ensino e ele garante economia de tempo e energia, isso é, economia de insumos. Perfeito? A organização de Piletti, ao meu ver, é a melhor das organizações para ressaltar a importância do processo de planejamento, porque ela vem aqui como uma listinha cursiva. Vamos colocar aqui números, vamos colocar aqui alguns números para ajudar. Número, perfeito. Vai ficar aqui sim, na forma de números. Ela nos oferece uma listinha bem clara, bem fácil de evidenciar na hora de uma prova, perfeito? E temos aí Pimenta e Carvalho, Sônia de Almeida Pimenta, Ana Beatriz Gomes Carvalho, ressaltando a importância do planejamento, do ato de planejar como uma atividade intencional, isso é, que goza da prerrogativa da intencionalidade, que possui finalidade, que possui objetivo a ser alcançado. Então ele é importante porque ele é uma ação intencional, o planejamento é importante porque ele tem finalidade ou objetivo, ele é importante porque ele exige uma tomada de decisão, ele é importante porque favorece o processo de construção do conhecimento, ele é importante porque ele implica troca de diálogo, troca de experiências e reflexão. Isso é, o planejamento é uma atividade dialógica, é uma atividade dialética, porque ele implica diálogo e troca de experiências. Temos aí, para fechar, a Regina Célia Aidt, curso de didática geral, com a sua definição também de planejamento. Na verdade, com a sua definição da importância, com os argumentos que ressaltam a importância do planejamento. Mais uma vez, lembrando que toda vez que estudamos as funções do planejamento, eu já falei isso, estou ressaltando isso pela terceira vez nessa aula, nós estamos evidenciando a importância do planejamento. Então a Aidt fala da importância do planejamento ao evidenciar as suas funções. Entre elas, o planejamento prevê as dificuldades que podem surgir durante a ação docente para poder superá-las com economia de tempo. Evita a repetição rotineira e mecânica de cursos e aulas. O planejamento adequa o trabalho didático aos recursos disponíveis e às reais condições do aluno. O planejamento também adequa os conteúdos às atividades e os procedimentos de avaliação aos objetivos propostos. E por último, o planejamento garante a distribuição adequada do trabalho em relação ao tempo disponível. Segundo Regina Célia Aidt, a importância do planejamento está ligada às suas funções. Perfeito? Então terminamos aí a aula que ressalta a importância do planejamento. Pessoal da mentoria, não esqueça de ler o capítulo correspondente nas bibliografias indicadas, nas 7 indicadas para essa videoaula. Um grande abraço e até o próximo encontro.